Nós vamos no dia de hoje trabalhar um pouquinho a temática discipulado. Nós vamos falar sobre o discípulo. É muito importante que a gente aprenda isso. O ano passado eu falei muito sobre igreja. Nós trabalhamos muito esse tema várias vezes, as diversas facetas da igreja, o que é igreja de fato. E entre outras coisas nós descobrimos que a igreja, aliás, nós já sabíamos, né? Que a igreja é a agregação de santos. Nós somos a igreja, e santos no sentido de sermos separados por Deus com um projeto específico, um projeto bem orientado pela vontade de Deus. E nessa igreja nós somos, como igreja, nós nos tornamos discípulos de Cristo. E eu quero falar um pouco sobre isso no dia de hoje, nesse domingo. Eu quero falar agora de manhã e vou falar à noite também, sendo que nós vamos separar as temáticas. Agora de manhã eu falarei sobre os seguidores do Mestre, seguidores de Cristo. Seguindo a Jesus Cristo é o tema da nossa mensagem. E à noite eu falarei sobre o custo de ser um discípulo. Esse é o nosso objetivo. E eu quero convidá-lo para comigo ler a palavra de Deus no versículo 25 do capítulo 4 de Mateus. É um versículo só, e esse versículo vai nortear a nossa fala, porque nós vamos falar exatamente sobre aqueles que seguem a Jesus Cristo. Mateus 4, versículo 25. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam a Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós, sob a Tua direção, queremos nesta manhã aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós, a Tua verdade, a Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida, a fim de que nós possamos ajustar a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor já planejou. Abençoa-nos, ó Deus, e a todos nós, que possamos tirar o melhor, tirar o proveito de tudo aquilo que ouviremos e aplicarmos em nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, seguir a Jesus Cristo. Nesse texto que nós lemos agora, nós vemos aqui, como em tantos outros textos do Novo Testamento, uma grande multidão seguindo a Jesus Cristo. E é sempre assim. Isso era muito comum nas caminhadas de Cristo pela terra, quando ele, no começo da era cristã, desenvolveu o seu ministério. Por onde ele andava, milhares de pessoas o seguiam. Obrigado, querida. Eu tinha até trazido a minha água já, mas te agradeço. Essa daqui já está no jeitinho. Milhares de pessoas o seguiam. É como hoje também. Hoje não é diferente. Hoje a diferença é em termos numéricos. A multidão cresceu e muito. Aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de pessoas afirmam seguir Jesus Cristo nos dias de hoje. São evangélicos das mais diversas linhas, são católicos e ortodoxos. De acordo com o Boletim Internacional Missionário, para você ter uma ideia, por dia, cerca de 170 mil pessoas decidem caminhar com Cristo. Por dia, é muita gente. Infelizmente, deste número, todos os dias, 91 mil pessoas elas deixam de caminhar com Jesus Cristo, mas mesmo assim, ainda temos um número positivo de 79 mil novos cristãos em todo o mundo
Todos os dias, é muita gente, são 3.292 pessoas por hora que se decidem a Jesus Cristo, 54 pessoas por minuto, praticamente uma pessoa a cada segundo, está recebendo Jesus no mundo nos dias de hoje. Mas esses seguidores, eles podem ser divididos em vários subgrupos, né? E é claro que cada um tem a sua própria perspectiva cristã. Tem os católicos carismáticos, tem os católicos brasileiros, tem os católicos romanos, tem os protestantes, tem os calvinistas, tem os reformados, tem os pentecostais, os neopentecostais, enfim, é um número muito grande, anglicanos e daí por diante. Mas uma pergunta que não quer calar: como seguem a Cristo esses 2.300.000.000 de pessoas que professam a fé cristã? É isso que eu quero perguntar nessa manhã, e essa pergunta é que vai nortear a nossa caminhada hoje, que será um lastro para aquilo que nós vamos pregar à noite, né? O custo de ser um discípulo. Existem basicamente 3 categorias de pessoas, entre essas pessoas que seguem a Jesus, 3 categorias bem específicas. Primeira é a grande multidão, é aquele povão que vai, né? Que caminha com Jesus. Segundo, é aqueles que se aproximam de Jesus, mas com pouco compromisso, que não tem muito compromisso. E terceiro, é os que entram de cabeça no processo que Deus estabeleceu para nós. E nós vamos falar sobre isso, entendendo esses 3 grupos nessa manhã, e procurando saber em qual grupo nós estamos, e em qual grupo devemos estar, e qual é o processo que nós devemos estabelecer, a fim de que nós possamos fazer um upgrade na nossa vida espiritual, se isso for necessário. Mudar de nível, andar um pouco mais. O primeiro grande grupo, e esses grupos também são divididos em subgrupos, né? O primeiro grande grupo, então, a que nós nos referimos, é o grupo da grande multidão. Esse é um dos grupos dos que servem e que seguem a Jesus Cristo. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus foi sempre seguido por uma grande multidão. Mas só que essa grande multidão andava com Jesus pelas bênçãos de Deus. Grande parte dessa grande multidão andava com Jesus pelas bênçãos de Deus e não pelo Deus da bênção. Eram pessoas de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as idades. Tinha mendigos, pessoas que não tinham nada, tinha juízes, tinha pessoas bem posicionadas, tinha doutores, tinha analfabetos, ricos, pobres, muitas pessoas, milhares, dezenas de milhares de pessoas seguiam a Jesus Cristo. Mas eles tinham, essa grande multidão, ela tinha algumas características que eram bem específicas e perceptíveis. E nós podemos notar isso quando nós entramos na palavra de Deus. E ainda hoje nos nossos dias, como no passado, há uma grande multidão, muitas pessoas que seguem Jesus por outros motivos que não seja por causa dele mesmo. Pessoas que estão atrás da bênção de Deus e não do Deus da bênção. Alguns o seguem porque a galera está indo. A galera toda vai, eu vou lá porque eu sou descolado, né? Está na moda ser gospel hoje. Tem muita gente que segue a Jesus porque para muitos está na moda ser gospel.
São pessoas que sempre se preocupam com quem está na igreja para poder ir, ou no grupo do estudo. E ao invés de seguirem a Jesus Cristo, algumas pessoas estão seguindo a homens. Sempre, antes de tomarem qualquer decisão, de aproveitar a oportunidade de estar num evento, na igreja, eles precisam saber quem é que vai estar lá, quem é que vai, né? Quem é o cantor? E o grupo que tocará hoje, qual é? E o pregador, é um pregador famoso? É um cara descolado? Eu acho que muitos, até na hora de ir para o céu, vão talvez fazer a seguinte pergunta: será que fulano vai estar por lá? Como se isso fosse o mais importante. Infelizmente é o que nós vemos, é o que se via e é o que se vê na grande multidão. E essa grande multidão, que é um grupo maior, ela pode ser dividida em alguns subgrupos, que eu quero falar sobre eles também, para nós entendermos quem faz parte da grande multidão hoje. O primeiro subgrupo é daquelas pessoas que só seguem Jesus pelos milagres que Jesus pode fazer. Esse é o primeiro subgrupo. Veja o versículo de Mateus, capítulo 15, versículo 31. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvavam ao Deus de Israel. João capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado com os doentes. Parece que é uma coisa simples, mas isso é muito complexo. Aquele povo, aquela grande multidão queria ver milagre. É o que eles queriam ver sinais, queriam ver coisas sobrenaturais, queriam ver pão caindo do céu, queriam ver água transformada em vinho, queriam ver cegos enxergando, coxos caminhando, só vendo para crer. Cristo pode sim fazer todas essas coisas, mesmo nos nossos dias. Ele fez no passado, pode fazer hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo também. Esse não é o objetivo principal de Cristo, de jeito nenhum. Nunca foi o objetivo principal de Cristo. Quantas pessoas ficam curiosas, ficam alvoroçadas quando ficam sabendo que existe uma igreja que faz milagres, ou um evento onde vai ocorrer alguma coisa sobrenatural, uma cura, alguma maravilha de Deus. Com certeza você já viu propagandas mais ou menos assim: venha para a igreja tal, Deus está fazendo maravilhas ali, vai fazer cego enxergar, coxos andarem, mortos ressuscitarem. Não que Deus não possa fazer isso, Deus pode fazer tudo isso e muito mais. O nosso Deus é poderoso para todas essas coisas, mas eu quero afirmar para você que esse não é o motivo certo para seguir a Jesus Cristo. Não é esse o motivo certo. A busca de lugares como esses é enorme. Parece até que ali é um lugar certo de participar. Aliás, para alguns, ali é o único lugar, né? Pois as manifestações de Deus, que supostamente são feitas por Ele, só ocorrem ali. Louvorzão, show, corrente de milagre, tipo assim: venha para o terreiro do milagre, Semana Santa de Israel, corredor da vitória, e por aí vai. As pessoas estão buscando isso, e eu até respeito o direito de cada pessoa ensinar e viver nesses ambientes.
tem todo o direito, tem o meu respeito, mas o que eu estou dizendo aqui é que isso não é o propósito de Deus para a igreja. Este não é o propósito de Deus para a igreja. A missão de Cristo é salvar o homem eternamente, é dar vida em abundância, é perdoar o homem e a mulher dos seus pecados, é transformar a nossa vida miserável numa vida cheia de paz. Em muitos desses lugares, quando a responsabilidade como cristão de carregar a cruz, de viver provações, começa a ser pregada, essas pessoas debandam, elas vão procurar de novo outros ambientes, aonde ela possa encontrar aquilo que ela busca. A multidão começa a se escandalizar, e sai daquele lugar, porque essas pessoas dessa grande multidão não têm a motivação correta para seguir a Jesus Cristo. Em João capítulo 6, no versículo 2, nós lemos o seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, porque vira os milagres e os sinais miraculosos que ele realizava nos doentes. Essa grande multidão experimentou a multiplicação dos pães e logo após foram atrás de Jesus. Eles queriam ver Jesus e ele os repreendeu. Ele os repreendeu porque a multidão estava ali somente porque estava com fome. Suas necessidades precisavam ser sanadas, e nós temos necessidades maiores do que a fome. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual o motivo, qual a motivação, qual a intenção que nos faz seguir e querer andar com Jesus? Queremos somente o milagre ou queremos viver numa relação profunda com o realizador dos milagres? Muitos hoje fazem parte deste grupo. Motivação errada. O Deus da bênção ou a bênção de Deus? Qual é a nossa escolha? Precisamos pensar sobre isso. O segundo subgrupo da grande comissão é a de pessoas interessadas. Olha que interessante isso. João capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse é um outro grupo inserido na grande comissão. Eles estavam atrás da comida que perece, o maná do deserto que alimentou temporariamente o povo lá em Moisés, e agora o pão multiplicado por Jesus Cristo e os peixes também. Mas o que Jesus quer é dar comida que subsiste eternamente. É o pão da vida. Jesus diz que é o pão do céu, muito mais importante do que o maná dado por Moisés, do que o pão multiplicado no deserto. Em João 6, 63 nós lemos: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Palavra de Deus muito mais importante. E a mesma multidão, olha que coisa interessante, a mesma multidão que foi saciada começa a criticar a mensagem de Cristo sobre a vida eterna. No versículo 66 nós lemos: e muitos deixaram de seguir a Jesus, não suportaram a exortação. E no 67 então Jesus olha para os seus 12 discípulos e pergunta: vocês também querem ir? Em outras palavras, querem se juntar à grande multidão? Quantos na multidão são interesseiros? Naquele tempo eram, no nosso tempo são. Jesus se entristece quando seguimos a Ele por comida ou por algum bem material, seja ele o que for, né? E Ele pode até dar, a gente sabe disso. A igreja existe também para viver a compaixão,
Mas quando deixamos de seguir a sua palavra e vamos para uma igreja apenas por algo material, por uma cesta básica, aí nós perdemos o objetivo principal, que é seguir a Deus, que é ter uma relação profunda com Deus, com o Deus da bênção. Claro que Deus pode nos abençoar e que a igreja precisa viver, precisa praticar a comunhão. Nós sabemos disso, a compaixão. O problema é quando isso se torna um hábito na nossa vida e o nosso foco muda. Aí alguns deixam de ir na igreja por causa de Deus e vão na igreja por causa dos seus próprios objetivos. Nesses casos, as necessidades básicas do corpo acabam se tornando mais importantes do que as necessidades espirituais. Não devemos seguir a Cristo por interesses próprios que não estejam de acordo com a vontade dele. O terceiro subgrupo é daqueles que não assumem publicamente um compromisso com Deus. João 19:38, nós vemos um exemplo. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. José era o discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, eu quero ver até quando que isso vai acontecer comigo. Veio e levou embora o corpo. João 3, nós vemos outro exemplo. Nicodemos, que veio à noite falar com Jesus. Ainda bem que os dois se tornaram depois discípulos, né? E a gente vê isso quando eles vêm buscar a Jesus Cristo. Muitos na multidão, na grande multidão, são crentes secretos. Andam na multidão, se escondendo para que ninguém identifique que são cristãos. Existem muitos assim. Porque é mais fácil se esconder dos seus compromissos no meio de uma multidão. Pensam que estão passando desapercebidos. Mas eu quero lembrar que Deus, Ele nos enxerga, Ele nos vê, Ele sabe de todas as coisas. Precisamos ser testemunhas em todos os lugares. E devemos demonstrar isso em todos os cantos e em todo o tempo. No trabalho, na escola, na faculdade, com o vizinho, na família, na cidade. O mundo todo precisa conhecer e saber de nossa fé. E existe ainda um outro problema que é muito sério em ser a grande multidão. É que a decisão de muitas pessoas desse grupo mudam frequentemente. João 19, versículo 15. A mesma multidão que ovacionou Jesus Cristo agora clamava: mata-o, mata-o, crucifica-o. Em Lucas 23, 18, a uma só voz eles gritavam: acaba com ele, soltem Barrabás. A mesma multidão que havia contemplado Jesus, o recebendo com louvores em Jerusalém, foi a multidão que depois gritou: crucifica-o e solte Barrabás. Fazer parte da multidão não gera amor nem compromisso com Jesus. Fazer parte da multidão é ser volúvel, é ser volátil, sem firmeza na fé, dependendo somente das pessoas para seguir em frente. Sua fé está baseada em opinião de pessoas. Nós precisamos prestar atenção e não viver nesse contexto da grande comissão, da grande multidão.
Não é isso que Deus espera de nós. O segundo grande grupo é o grupo daqueles que se aproximavam de Cristo, se aproximavam mais do que a grande multidão, mas com pouco ou nenhum compromisso. No meio daquela multidão, Jesus destacou 70 pessoas, para que fossem de 2 a 2 anunciar o evangelho do reino. Lucas 10, versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante deles, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles saem pelas praças, pelas ruas, pelas casas e anunciam a salvação. São pessoas, esses 70, salvos por Cristo, e não há nada de errado naquilo que eles estão fazendo. Mas para muito dentre eles, a sua alegria estava apenas em serem usados com os dons espirituais que possuíam. Esse é um grupo de pessoas que seguem a Jesus Cristo, mas com pouco compromisso. Seu comportamento rotineiro demonstra que não estão preocupados com seus nomes estarem escritos no livro da vida. Falou, ai pastor, eu nunca vi isso na Bíblia, pois eu vou te mostrar. São pessoas como descritas em Lucas no capítulo 10, dos versículos 17 e 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E no versículo 20 Jesus diz, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Olha que coisa interessante. Aquelas pessoas valorizavam mais o expulsar demônios do que os seus nomes estarem escritos no livro da vida. Precisamos tomar cuidado com isso. Deus usa todos com o poder do Espírito Santo em momentos específicos, do jeito que quer, mas Ele está muito preocupado com a nossa vida do dia a dia. O nosso comportamento precisa estar condizendo com os dons que nos são dados, com os dons que nós recebemos e que nós praticamos. Não há nada de errado com este grupo, porém há um perigo, e é bíblico. Há um perigo muito grande, que é o seguinte, segundo Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Duro esse discurso, né? Duro. Pessoas que estavam convictas que estarem cumprindo as orientações de Deus e recebem uma palavra dessa natureza. Afastem-se de mim, vocês não são meus. Aquilo que vocês estão fazendo não tem sentido nenhum se vocês não estiverem numa comunhão profunda comigo, se vocês não forem meus discípulos. E não é só o fazer, é o ser. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. O terceiro grupo dos seguidores de Cristo, aqueles que entram de cabeça no processo. Esses são chamados discípulos. Esse é o objetivo final de Deus para os que seguem a Jesus Cristo. E existem algumas características que eu quero destacar aqui nessa manhã, para que nós possamos entender um pouquinho mais o que é ser discípulo. Primeira característica de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo de Cristo
está decidido, preste atenção, ele está decidido em seguir a Jesus Cristo incondicionalmente. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Os 3 amigos de Daniel tomaram a decisão no seu coração de adorar a Deus e somente a Ele, independente de qualquer coisa, quais fossem as consequências, e levaram até o fim o seu compromisso. É o que Jesus nos ensina mais de uma vez na sua palavra. Jó é outro exemplo. Ele tomou a decisão em seu coração de não blasfemar contra Deus, independente das situações adversas que ele estava vivendo. Ele não blasfemaria contra Deus e levou a sério como um verdadeiro seguidor de Deus. Você sabe o que o apóstolo Paulo fala a respeito de todos os seus títulos, de todas as suas coisas, de tudo aquilo que ele tem? Me desculpa a expressão forte, mas é bíblico. Ele chama de cocô. Tudo aquilo. Está em Filipenses 3, versículos 4 a 8. Embora, olha o que Paulo diz: embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Olha o que ele diz agora: eu as considero como esterco. Esterco é cocô, irmãos. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tudo aquilo que ele era, para ele não significava absolutamente nada, era esterco. E o próprio Jesus conta que quando alguém se encontra com ele, deve deixar o que tem para segui-lo, tamanho seu valor. Mateus 13, 45 a 46. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ser discípulo do Senhor Jesus é também uma questão de decisão. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que estar decidido a seguir a Jesus Cristo. E essa é uma das mais fortes características de um discípulo. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem um custo. A gente vai falar disso à noite. Tem um custo. Seguir a Jesus tem um custo. Essa decisão implica num custo, muitas vezes muito alto, que nós precisamos tomar. Presta atenção no que eu vou te falar. A decisão de seguir a Jesus não é a decisão de escolher uma religião qualquer a fim de desenvolver a sua espiritualidade. É mais do que isso. É muito mais do que isso. É escolher o caminho que conduz a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por mais que respeitemos todas as denominações, todas as igrejas, todos os grupos religiosos, nós precisamos estabelecer como princípio fundamental para a nossa relação com Deus, ou para a relação de qualquer um com Deus, que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos garantir uma relação profunda com Deus.
Segunda característica de um discípulo: a primeira é ser decidido, a segunda é ser imitador de Cristo. Essa é uma característica indispensável para um verdadeiro discípulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Essa é uma das principais características de um discípulo de Cristo. É aqueles que não procuram andar na frente dele, inventando moda. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo seguir nos caminhos do mestre e o servo obedecer ao seu senhor. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim significa seguir a Jesus Cristo, obedecendo, fazendo o que ele diz, o que ele ensina, e não acrescentando aos seus ensinos aquilo que entende ser correto. 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 3 a 5, nós lemos: se alguém ensina de outro modo, e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, ruins suspeitas, contendas perversas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, supondo que lucro é piedade. Apartai-vos dos tais. É segundo o padrão de Deus, é segundo o padrão que Cristo oferece, e não segundo o nosso próprio entendimento. Tem gente aí apresentando um outro evangelho de Jesus Cristo, um evangelho diferenciado, um evangelho diferente, que ensina coisas que não são bíblicas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, modinhas, coisas que, segundo alguns pensam, se adaptam aos novos tempos que vivemos, mas que contrariam os princípios fundamentais da palavra de Deus. Dói no coração quando eu vejo algumas práticas que são contraditórias àquilo que Deus nos ensina. Dói no coração. Mas, como eu disse no ponto anterior, é uma questão de decisão. Cada um toma a sua decisão. Cada um segue como quer, sabendo que cada um vai prestar conta de si diante de Deus. Em terceiro lugar, o verdadeiro discípulo nega-se a si mesmo em favor do próximo e do reino de Deus. Essa também é uma das valiosas características de um discípulo de Jesus. 1 João 3,16, nós vemos no exemplo de Cristo. Nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós também podemos dizer que negar a si mesmo é sinônimo de humildade, de autoentrega, de sacrifício, de dedicação. O nosso mestre foi o maior exemplo disso. Não tem ninguém que teve uma postura tão humilde como ele, de tanta entrega como ele, de tanto sacrifício como ele. Filipenses capítulo 2, nos versículos 5 a 8, nós lemos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que fosse algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Que exemplo para nós seguirmos. E olha que você não precisa morrer na cruz, hein? Não precisa disso. Mas o exemplo que Cristo nos deixou é tremendo, para que nós possamos entender qual a direção da nossa vida. Nós precisamos sim negar a nós mesmos o tempo todo em favor do próximo, em favor de Cristo, a fim de que vivamos como um verdadeiro discípulo. E por último, o verdadeiro discípulo de Jesus considera-se morto para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Quem realmente tornou-se discípulo do Senhor Jesus e recebe o seu Espírito, não consegue mais se dedicar à prática do pecado. E é diferente, uma coisa é você cair num pecado, nós somos pecadores. Outra coisa é você estabelecer uma prática pecaminosa, viver numa prática onde você faça daquele pecado um esporte na sua vida, alguma coisa que faça parte do seu dia a dia. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: todo aquilo que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Verdadeiro discípulo não vive pecando. Verdadeiro discípulo, como qualquer outro homem, pode pecar, mas não vive pecando. Infelizmente, nem todo membro de igreja é um discípulo de Jesus. Existem muitos que fazem parte da igreja com pouco compromisso, outros que fazem parte da igreja seguindo-a como uma grande multidão que serve a Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo, e poucos estão de fato interessados em desenvolver as verdadeiras características de um discípulo de Cristo. E encerrando essa nossa fala, eu pergunto: e você? Você que está aqui, você que está em casa, você faz parte de qual grupo? Da grande comissão? Daqueles que têm pouco compromisso? Ou você é um verdadeiro discípulo? Ser discípulo, querido, significa ser aluno. Aluno de fato. Aplicado a Jesus Cristo significa que aquele que o segue é aquele que aprende com o Mestre e aplica os seus ensinamentos na sua própria vida, por prazer, com alegria, para a glória de Deus. João capítulo 14, versículo 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. E 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz: aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar na maneira que Cristo andou. Esse é um verdadeiro discípulo. Você é um discípulo autêntico? Dá para você afirmar isso diante de Deus nessa manhã? Você é um discípulo autêntico? Se você não é, gostaria de ser um discípulo verdadeiro? O que você precisa fazer para ser um discípulo verdadeiro? Eu quero dizer para você que isso tem um custo. E é sobre esse custo que nós vamos falar à noite. O custo de ser um discípulo autêntico. O custo de ser um discípulo verdadeiro. Mas agora eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ouça as minhas palavras finais nessa manhã.
Se você está aqui é porque você crê em Deus. Se você está usando o seu tempo agora para nos acompanhar na internet, no YouTube, no Facebook, é porque você ama a Deus. Talvez você faça parte da grande multidão daqueles que seguem a Jesus. Mas eu quero te perguntar, qual grupo? Aqueles que se escondem na turba? Aqueles que têm pouco compromisso ou se alegram em atender a igreja com alguns dos seus dons e talentos, sem se preocupar com uma vida dedicada ao Senhor? Ou como verdadeiro discípulo? Eu queria que nessa manhã de reflexão sobre isso, todos vocês, todos nós que seguimos a Jesus Cristo, possamos nos inteirar dos nossos próprios sentimentos. O que me faz ser um seguidor de Jesus? Interesses próprios? Milagres? Ou eu quero ser um discípulo de verdade? Ó Deus, nós somos felizes porque o Senhor nos proporciona palavras como essa nesta manhã, que nos fazem perceber que nem todos aqueles que te seguem estão de acordo com os teus propósitos, que nós precisamos ser discípulos autênticos. Sabemos que isso não é fácil. À noite o Senhor falará conosco sobre o custo do discípulo, do discipulado, mas nós queremos pagar esse preço, porque o Senhor pagou o preço para que nós fôssemos teus filhos. Jesus Cristo se entregou por nós em humildade. Queremos viver, ó Senhor, para a glória do Senhor. Queremos sentir, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nosso coração, a alegria que só um discípulo verdadeiro sente. Não queremos ser interesseiros. Não queremos estar aqui em busca daquilo que nos convém, mas queremos viver segundo a Tua vontade para a glória do Teu reino, abençoando pessoas no nosso contexto, vivendo para a glória do Senhor. E por consequência disso tudo, recebendo de Ti as mais ricas bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer. Abençoa-nos, Senhor. Eu sei que algumas pessoas, ou muitas pessoas que nos ouvem, se sentem de alguma forma afrontadas com essa palavra, mas não por causa da mensagem em si, por causa de suas próprias vidas. Pessoas que entendem que de fato precisam ajustar, precisam fazer coisas que venham a trazer-lhes alegria de entender que são verdadeiros discípulos. E nós sabemos que isso alegra o teu coração. Portanto, Senhor, enche-nos de paz e ajuda-nos a caminhar nos teus passos, essa caminhada que é tua, decididos, sendo verdadeiros imitadores, Senhor, negando-se a nós mesmos o tempo todo e vivendo para a glória do Senhor. E que o teu amor bendito, a tua graça maravilhosa e o teu consolo esteja conosco, não somente nesta manhã de domingo, mas por todos os dias da nossa vida, em nome e no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Espírito Santo que vive em nós. Amém.